E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Outro dia eu estava lendo alguns textos sobre os próximos Jogos Olímpicos agora em Tóquio. Eu aqui já estou em contagem regressiva, né, para esses Jogos. E eu pus os olhos numa matéria a respeito do surf. O surf vai entrar agora como uma modalidade dos Jogos Olímpicos. Eu já tinha conhecimento disso, mas eu me lembrei disso, eu tinha esquecido, né? E, puxa vida, que bacana, o surf agora vai entrar com o esporte olímpico, né? O surf já se institucionalizou há muitos anos, há campeonatos, associações internacionais, federações, e o surf já é uma modalidade esportiva consolidada já há muitos anos, mas agora chegou no seu máximo, a cereja do bolo, entrou nos Jogos Olímpicos, né? E eu pensei em falar alguma coisinha disso. Em primeiro lugar, porque eu acho muito bonito. Eu já tive um estagiário que era surfista, pelo menos um era surfista, conversava muito com ele. Dois estagiários, dois homens. E isso já é uma razão. E há muitos anos atrás eu trabalhei com um surfista. Eu me lembro, naquela academia que eu fiquei 10 anos lá, eu trabalhei uma vez. Era um surfista que estava entre os 10 melhores do Brasil. Não era o melhor, não era o campeão brasileiro na época, até porque ele havia se afastado das competições por problemas pessoais dele e ele estava em processo de retomada das competições. Ele ia participar de um campeonato e ele veio pedir lá para que eu fizesse um trabalho com ele. Eu tive que estudar um pouquinho a respeito das técnicas de surf, como é que não é. Eu sabia muito pouco na época. Hoje eu sei um pouco mais, porque já acompanho há muito tempo, tive que dar uma lida naquela época, e para fazer esse vídeo aqui fui estudar um pouquinho também, né? Fui ler um pouquinho também, e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a visão que um profissional de natação tem do surf, já que nós compartilhamos o mesmo meio físico, né? Nós compartilhamos a água, é o mesmo meio físico. Eu acho que a natação tem uma contribuição muito legal a dar para quem pratica surf. Então, eu queria falar só um pouquinho disso. Não é uma aula, é quase que uma conversa. Eu já peço para os surfistas de plantão aí ficarem alerta e escreverem para cá para dizer se eu falei alguma bobagem, se não é assim, para complementar as coisas que eu falei aqui, qualquer coisa assim, para a gente fazer uma conversa virtual. E, bom, a primeira coisa eu já adiantei, né? Quem vai praticar surf como modalidade esportiva, seja amador, seja profissional, mas como recreação, não, né? Como recreação, tranquilo. O nome já diz, recreação. Mas se vai fazer o surf como uma modalidade esportiva, amadora ou profissional, é preciso deixar claro que o surf é uma modalidade esportiva como qualquer outra, Então exige preparação física, preparação técnica, preparação tática, alimentação, aspectos psicológicos, simplesmente tudo. Não é à toa que o surf se consolidou como modalidade esportiva, chegando até os Jogos Olímpicos. Não é à toa isso, não é à toa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Eu acho que a natação tem uma contribuição grande a dar nisso, e eu queria falar um pouquinho sobre os vários tipos de preparação. E eu vou começar, evidentemente, pela preparação física, que é onde eu tenho aquela pequena experiência, e é onde eu acho que a natação tem muito mais contribuição a dar. Como é que a natação pode ajudar nisso? Eu acho que a natação pode ajudar, em primeiro lugar, na conquista de uma boa resistência orgânica geral. Apesar que o surfista deve também correr e pedalar, eu já li alguns textos a respeito disso, ele deve fazer também trabalho de resistência em seco, mas a natação vai dar uma contribuição muito importante e já muito específica para ele, principalmente ele usando o trabalho de braçadas alternadas em decúbito ventral, que é muito semelhante à remada que ele vai usar no surf. Então estamos falando do nado crawl, né? Esse trabalho de resistência orgânica geral, eu acho que tem uma contribuição muito grande. Pode trabalhar no método ininterrupto, pode trabalhar no método intervalado, com intervalos curtos e tiros longos, né, para trabalhar essa parte de resistência aeróbia geral. Outra coisa que eu acho que aonde a natação talvez possa dar uma ajuda é no trabalho de fortalecimento.
Apesar de que nessa parte do trabalho de fortalecimento, aqui eu estou falando de força pura, força isométrica ou isotônica, mas estou falando de força pura. Eu acho que a natação divide espaço aí com alguns outros trabalhos importantes, principalmente musculação, pilates e crossfit. Na minha visão, eu acho que essas três modalidades, a sala de musculação, pilates, principalmente o pilates solo, né? Pilates aparelho, aqueles aparelhos do pilates, talvez nem tanto. Se o surfista for um aficionado de pilates, também pode fazer, não tenho nada contra. Mas acho que tem mais a cara do surfista o pilates solo, que é aquele com colchonete, bola e algumas pequenas coisas assim. Eu acho que pode dar muita contribuição. A bola trabalha muito o equilíbrio, né? Equilíbrio com força, né? Eu acho muito interessante. Outro trabalho que tem a ver com a parte de força, mas é o trabalho de potência muscular, potência. O surfista não precisa só de força pura, ele precisa de força rápida, que é potência muscular. Para fazer aquela manobra de subida na prancha, né? De estar sobre a prancha, pegou a onda, aquela manobra de você ficar de pé sobre a prancha, já numa posição, colocando os pés na sua posição ideal para fazer as manobras, começar a fazer as manobras, enfim, eu acho que parte de potência. Eu acho que a natação pode dar uma ajuda nisso, trabalho de pernas, trabalho na sala de musculação, mas trabalho de pliometria, aquele trabalho com saltos, onde o atleta usa o peso do próprio corpo fazendo saltos, né, sai de um lugar mais alto, solta o lugar, quer dizer, parte de pliometria de membros inferiores e algum trabalho de potência de membros superiores também. Eu acho que se tivesse que trabalhar de novo com um surfista naquela situação de muitos anos atrás, eu ia dar atenção a isso. Eu acho que sim. E uma coisa que eu queria dar uma dica que eu usei naquela época, muito tempo atrás, é o trabalho de apneia e o trabalho físico em hipóxia. O surfista, eu acompanho muito, principalmente se ele for para alguma prova em praias, em lugares onde as ondulações são muito grandes, o surfista fica muito tempo embaixo d'água, né? Fica muito tempo embaixo d'água. Ele tem que ter uma boa capacidade de apneia e de fazer trabalho físico em hipóxia, ou seja, com pouco oxigênio. A musculatura, quando trabalha com pouco oxigênio, produz ácido lático e a capacidade de você produzir movimento, produzir atividade física em presença de pouco oxigênio, isso é treinável, essa capacidade a gente treina. Então eu acho que tiros em apneia, tiros de natação em apneia e nado submerso. Fazia nado submerso com aquele surfista, eu me lembro bem. Ele gostava até, ele era bom de fôlego, viu? Ele atravessava a piscina de 25 tranquilo. E a gente treinava aquilo. Porque o atleta, muitas vezes, ele pode levar, o surfista no caso, ele pode levar um caldo de uma onda, alguma coisa, ficar um certo tempo embaixo d'água e tal, e ele tem que levantar, e se ele ainda não pegou boas ondas, capazes de lhe dar boas notas, ele vai ter que rapidamente subir na prancha e pegar de novo e tal, e ele tem que fazer isso 2, 3 vezes às vezes, e ele precisa ter essa capacidade de fazer um trabalho em hipóxia, em presença de pouco oxigênio, e essa capacidade se treina. E eu acho que a natação pode dar uma ajuda grande nisso. Eu comparo o surf com o tênis, como se cada onda fosse uma espécie de ponto, fosse uma espécie de game talvez, fosse uma espécie de um game no tênis. O surfista às vezes pode até ficar sobre a prancha esperando uma boa onda e a onda pode demorar para vir, se o dia não estiver muito bom, mas quando vem ele tem que aproveitar ao máximo. É como o jogador de tênis, que depois que dá o saque, ele ou o adversário dá o saque, ele tem que dar o seu melhor para conquistar o ponto. Eu faço muito essa comparação. Me lembro quando eu trabalhava com aquele atleta, eu fazia muito essa analogia entre o surf e o tênis. Eu acho que era isso, eu acho que essas são as contribuições importantes que a natação pode dar. Eu vou deixar um texto lá na nossa comunidade, como eu tenho feito sempre, né? Vou deixar um texto mais completinho, muito legal, vou falar sobre a história do surf, a história daquele havaiano, Duke Kahanamoku,
que eu já falei dele aqui quando eu falei sobre o crawl Tarzan, o nado Tarzan, eu já falei dele, né, dele e do John S. Miller, mas Duke Kahanamoku, com um havaiano, que ele começou a fazer a divulgação. E o surf ficou famoso porque uma vez ele deu uma entrevista falando que o treino dele era fazer surf. Aí todo mundo, faz o quê? Aí ele começou a divulgar, depois ele fazia demonstrações disso, começou a divulgar isso nos Estados Unidos, ele era havaiano, portanto cidadão americano na época já, e ele começou a divulgar, e ele foi um dos grandes divulgadores, um dos pioneiros na divulgação do surf dentro dos Estados Unidos. Eu vou deixar um texto lá, eu acho que vai ser muito bacana isso, né? Tem as outras preparações, a parte de preparação técnica, eu vou deixar isso lá no texto, preparação tática. Eu acho que a técnica do surf, eu acho que as filmagens, porque o indivíduo fica sempre muito longe do seu técnico, o técnico não vai ter muito como falar isso. Eu acho que vale muito a pena que o técnico tenha condições de fazer fotos e vídeos dele à distância, e depois o surfista vem para a praia, observa e fazer comparações do seu posicionamento, né, das suas manobras, do aproveitamento que ele faz das ondas, né, posicionamento dos pés sobre a prancha, como é que ele prepara a manobra, como é que ele executa a manobra, como é que ele faz e tal, comparado com os grandes campeões, o nosso Medina, né? Eu acho que a parte de preparação técnica eu não vou entrar muito nisso, porque não é a minha praia, não vou me arriscar. Existe parte de preparação tática, preparação psicológica. Preparação psicológica é como qualquer outra modalidade esportiva, ela acontece em todo o treinamento do indivíduo, desde as etapas mais distantes do treinamento para a competição, até as etapas mais próximas do treinamento e até na própria competição. O indivíduo tem que estar sempre sendo preparado psicologicamente, emocionalmente, para as várias situações em que ele vai enfrentar, né? O estresse de competição, situações adversas, não ter feito uma boa onda, e aí ele tem que voltar e pegar uma onda melhor, ele tem que se superar, essa capacidade de superação, que nos vídeos aqui eu chamo de resiliência, né, aos fracassos, uma onda que não deu certo e tal. Então eu acho que essas coisas todas têm que ser treinadas ao longo de todo o treinamento. Preparação psicológica é uma coisa que permeia todas as fases de treinamento e de competição. Se é um atleta, por exemplo, profissional, que vai disputar várias etapas, né, do circuito mundial, ele tem que estar sempre pronto para isso, e alguém pronto para trabalhar com esse aspecto psicológico e emocional. Seja isso acumulado pelo seu técnico, seja isso assumido pelo pai, alguém que esteja acompanhando, pela mãe, alguém que esteja acompanhando esse surfista, ou de preferência por um profissional, né? Com a fase de profissionalização que o surf atingiu, eu acho que um profissional que esteja pronto para isso, né? Você vai disputar uma etapa, por exemplo, contra os australianos na Austrália, contra os havaianos no Havaí, contra os americanos na Califórnia. Você tem que estar pronto para isso, você tem que estar resiliente para essas adversidades, né? Esse enfrentamento, essa capacidade. Eu acho que isso são coisas que vale muito a pena que o surfista fique atento a isso. Tá bom? Hoje foi só para isso, foi só para chamar a atenção para o surf. Eu acho um esporte muito bonito e fiquei muito feliz que ele tenha entrado nesses Jogos Olímpicos. Eu vou estar atento às provas, vamos ver como é que a coisa rola. Tá bom? Se você gostou demais desse vídeo, deixa um like aqui, por favor. Estamos chegando nos 40 mil inscritos. Se Deus quiser, vamos chegar aí semana que vem ou a próxima. Vou fazer um vídeo comemorativo, já estou preparando o vídeo comemorativo, né? Deixa um like, se inscreva no meu canal, inscrito no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Aquilo que eu digo sempre, vem a notificação. É um tema que você não curte, não se envolve muito, você não precisa ficar assistindo o vídeo. Agora, é legal você saber tudo que o canal está subindo, porque de repente é um conteúdo que interessa para você, interessa ou como praticante ou como diletante, seja como for, é legal que você tenha esse contato sempre. Surfista de plantão aí, me ajudem aqui, vamos divulgar um pouco mais, vamos falar um pouquinho mais sobre o surf, né? Aqui nos comentários, vamos falar um pouco mais. O que vocês acharam disso? Tem mais alguma coisa? Tem coisa que eu esqueci aqui? Escreve aqui pra gente.
E mandem, continuem mandando vocês todas as sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!